Assim como o nosso querido Paulo Paim, também quero falar de vetos nessa tarde. Amanhã nós vamos ter uma sessão do Congresso Nacional, aliás, hoje, está marcada para hoje na terça-feira, e também me refiro a vetos presidenciais. O senador Paulo Paim colocou aqui com muita propriedade, com uma argumentação muito consistente, o pedido dele para que a presidenta Dilma não vete a fórmula 85-95, que é uma alternativa ao fator previdenciário. A soma do tempo de serviço, tempo de contribuição com a idade para os homens, 90, e para as mulheres, 85. Senador Paulo Paim, quero lhe parabenizar pela forma contundente, aguerrida com que Vossa Excelência tem defendido aqui os trabalhadores e aposentados do nosso país. Vamos torcer, vamos pedir à presidenta Dilma para que ela não vete essa fórmula que é tão importante para o poder de compra, de consumo e de uma vida digna para os nossos aposentados, para os nossos pensionistas. Quero me referir agora também, senhora presidenta, a veto da MP 660. Nós temos aí um longo período de discussão, um longo período de negociação dos parlamentares das bancadas do norte, das bancadas de Roraima, Amapá e Rondônia, para que a gente possa incluir nos quadros da União servidores que prestaram serviço no momento da implantação, no momento de transição desses estados de território para Estado. Então, essas medidas provisórias, aliás, a medida provisória 660 trouxe 19 vetos. Hoje é a Lei 13.121, de 2013, sancionada em 8 de maio de 2015. Então, esses 19 vetos a dispositivos importantes para os servidores dos extintos territórios de Roraima, de Rondônia e do Amapá. Estamos lutando para que isso se reverta. Então, eu queria aqui vir a esta tribuna tratar deste assunto que se revela da maior importância para esses estados. A supressão desses direitos tem causado muito incômodo entre os servidores e policiais militares dos ex-territórios. A Lei 13.121 teve origem na medida provisória número 660, de novembro de 2014, apresentada ao Congresso Nacional para regulamentar a Emenda Constitucional 79 de 2014. Esta emenda constitucional, senhoras senadores, como todos sabem, traz um direito de opção para o enquadramento no quadro federal dos servidores que trabalharam nos ex-territórios de Roraima e do Amapá no período de instalação desses estados, bem como aqueles trabalhadores dos municípios integrantes dos territórios federais. Os vetos à lei de regulamentação representou um retrocesso ao que consta na Emenda Constitucional 79. Dos 19 vetos, estamos na expectativa de que 6 deles sejam derrubados hoje para concretizar o retorno das emendas apresentadas à MP 660. Houve uma negociação para a apresentação desses vetos entre integrantes do governo e parlamentares da base aliada. Infelizmente, não houve nenhum diálogo com os representantes das diversas categorias envolvidas na aprovação dessa matéria. Constatou-se, senhor presidente, um equívoco na negociação dos vetos, pois a medida provisória 660 foi amplamente discutida e debatida no Congresso Nacional e foi aprovada com muita segurança nas duas casas, e os vetos desfiguram essas conquistas. Considero importante a articulação para a derrubada dos vetos de interesse dos fiscais de tributos, dos policiais militares, dos aposentados e pensionistas, dos policiais civis, da CEPLAN e dos servidores da SUFRAMA. Os artigos que tratam desses servidores foram vetados, e aí reside um grande problema. Eles foram objeto de emendas parlamentares que foram acolhidas no texto da MP 660 em votação na comissão especial, no plenário da Câmara de Deputados e aqui no Senado. Defendo a derrubada dos vetos para algumas categorias porque tenho justificativas que considero plausíveis para tal. Primeiro,
porque a edição da medida provisória 660, convertida na Lei 13.121 de 2015, teve como objeto a Emenda Constitucional 79 de 2014, que teve como autora a ex-deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá. E, como se sabe, a Lei de Regulamentação da Emenda Constitucional 79 não pode ser restritiva ou conter omissões em prejuízo de direitos assegurados na Constituição. Vou detalhar rapidamente sobre cada veto ao qual estou empenhada em ver acolhida no texto da Lei 13.121, para que todos entendam essas razões justas e verdadeiras. A emenda de minha autoria, que beneficiava os fiscais de tributos dos ex-territórios, indicava a tabela remuneratória do subsídio da Receita Federal a que eles têm direito, conforme estabelece o artigo 7º da Emenda Constitucional 79. Esta emenda foi retirada de ofício por um equívoco na Câmara dos Deputados. O mesmo texto da emenda foi votado aqui no Senado e aprovada por unanimidade. E no retorno da proposição à Câmara, a votação foi bastante expressiva, totalizando 350 votos favoráveis. Essa aprovação maciça demonstra a consciência e a sensação de justiça com que os deputados votaram essa matéria de interesse dos fiscais de tributos dos ex-territórios do Amapá e de Roraima. E mais, na ocasião, ficou muito bem justificado que essa categoria, ao ingressar no quadro federal, teve um plano de carreira idêntico ao dos antigos fiscais de tributos da União, hoje auditores da Receita Federal. E ainda, senhor presidente, eles atenderam a todos os requisitos exigidos para o ingresso, que eram a realização do concurso público e o curso de formação na Escola de Administração Fazendária. Quero falar também sobre os aposentados e pensionistas, cujo direito está previsto na Emenda Constitucional 79. Os servidores estavam, de fato, em atividade no período de 88 a 93. E, ao atender todos os requisitos de idade e tempo de contribuição, foram aposentados. Isso não significa que já estivessem inativos no período de 88 a 93. Ao contrário, os servidores estavam no desempenho de suas funções e tiveram uma trajetória no serviço público do nosso Estado. Exerceram, de fato, suas atribuições. Portanto, fazem jus ao direito de optar pelo quadro federal, retroagindo ao período de instalação dos estados de Amapá e de Roraima. É com esta convicção, senhor presidente, que defendo o direito dos aposentados e pensionistas ao enquadramento no quadro federal. Defendo também os servidores federais lotados na Secretaria de Planejamento dos dois estados. Esses servidores exerceram atribuições técnicas na área de planejamento e orçamento desde suas admissões. Trabalharam lado a lado com servidores dos referidos estados, que ganham mais do que o dobro dos servidores federais. Peço o tempo aí, senhor presidente. Isso porque os servidores estaduais pertencem a um plano de carreira específico que os valorizam pelas funções que desempenham. Esse tratamento diferenciado para quem desempenha as mesmas atribuições é muito desmotivador para qualquer profissional. Esses servidores estão quase todas as semanas aqui em Brasília. Não estão se divertindo, eles estão batalhando, estão lutando, são líderes sindicais que lutam por suas categorias. Eles representam um número muito pequeno de aproximadamente 106 servidores federais que trabalham nas secretarias de planejamento dos estados de Roraima e de Amapá. E como já são do quadro da União, o enquadramento no plano de carreira do planejamento e orçamento resultará, em termos financeiros, apenas no recebimento de uma diferença de remuneração, senhor presidente. Só uma diferença de remuneração. Não vai implicar em grandes despesas para o orçamento da União. Os policiais civis também tiveram prejuízo com o veto ao dispositivo que remetia até o ano de 93 o enquadramento previsto no artigo 6º da Emenda Constitucional 79. Os policiais civis trabalharam em uma época precária dos territórios federais, localizado em região de fronteira, os quais necessitavam de força de trabalho suficientes para atender às várias demandas
na área de segurança dos territórios e no período inicial de instalação dos estados de Roraima e do Amapá. Muitos deles foram lotados nas secretarias de segurança após 88 e desempenharam funções de natureza policial como seus demais colegas. Até hoje, senhor presidente, muitos estão em exercício na Secretaria de Segurança dos Estados. Assim, torna-se muito justo a derrubada do veto para valorizar esses servidores. Já os policiais e bombeiros militares tiveram 2 emendas de minha autoria acolhidas pelo relator da MP 660, o deputado Silas Câmara, na comissão especial. O veto presidencial dispositivo, que garantia o mesmo parâmetro remuneratório entre os policiais militares dos ex-territórios com a PM do Distrito Federal, foi alvo de uma negociação entre parlamentares e integrantes do governo, no sentido de que seria apresentada uma proposta de um benefício que se traduza em uma aproximação remuneratória com a PM do Distrito Federal. A resposta do Ministério do Planejamento, recentemente, foi no sentido de que a reivindicação dos policiais militares, em razão do veto, somente será atendida quando houver negociação salarial para todos os servidores públicos federais. Senhor presidente, os policiais argumentam que o acordo firmado entre eles e o governo foi no sentido de que, caso não fosse apresentada a proposta para concessão de algum benefício que venha a oferecer uma aproximação entre as duas corporações, os parlamentares dos estados de Roraima, Rondônia e Amapá trabalhariam pela derrubada do veto. Por isso, estou aqui pedindo apoio à derrubada do veto ao artigo 4º da Lei 13.111 de 2015, que estabelece o mesmo parâmetro remuneratório entre a PM dos ex-territórios e a Polícia Militar do Distrito Federal e ainda a previsão legal para a concessão de assistência à saúde para esta corporação federal. Sei que vamos encontrar muitos problemas, muitas resistências nessa votação de vetos no Congresso Nacional, mas foram 19 vetos, cerca de 5 ou 6 terão requerimento de destaque para a votação em separado. Portanto, os outros 13 vetos ou 14 poderão ser mantidos. Por isso, senhor presidente, eu faço um apelo ao meu partido, aos líderes, aos demais partidos, para que nos apoiem para a derrubada desses vetos aqui proposto. Haja visto o caráter importante e justo dessas proposições aprovadas no Congresso Nacional, que teve como objeto assegurar direitos previstos na Emenda Constitucional 79 de 2014. Só para encerrar, senhor presidente, eu queria, fortalecendo esse apelo, dizer que são pessoas, são servidores, são pais e mães de família, que prestaram efetivamente serviço e trabalharam arduamente nesses ex-territórios no momento da sua formação, da sua transição de território para Estado. São pessoas que precisam ter, pelo governo federal, por este Congresso Nacional, os seus direitos de trabalhadores, de servidores públicos federais reconhecidos. Por isso, a gente quer enfatizar bem o apelo aos nossos deputados e senadores para que, na sessão do Congresso, possam estar nos apoiando na derrubada desses vetos à MP 660. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.